Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e de como a psicologia ela se tornou parte essencial da minha jornada. Então, prepara o café, o suco, aquele chá quentinho e venha comigo nesse bate-papo. Gente, a psicologia para mim não foi apenas uma escolha de carreira, mas um caminho natural que conecta diversos momentos marcantes da minha vida. Cada experiência vivida, cada desafio enfrentados, cada pessoa que cruzou o meu caminho deixou um recorte único que de alguma forma me guiou até aqui. E neste vídeo eu vou abrir um pouco das páginas da minha história, mostrando como eu encontrei na psicologia a oportunidade de crescer, ajudar e entender melhor a mim e aos outros. Eu espero que ao final desta conversa vocês possam me conhecer melhor e entender o papel especial que a psicologia desempenha na minha vida. Gente, eu venho de uma família muito humilde, de 8 irmãos. Minha mãe ela se separou de meu pai quando eu tinha apenas 3 aninhos de idade e por conta disso eu fui acolhida por diversas famílias diferentes, por ela não ter condição de seguir com os 9 filhos, devido às condições financeiras e às dificuldades encontradas. Gente, desde a adolescência eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, tinha problemas com a minha imagem, não gostava de quem eu era e muito menos da família pela qual eu nasci, porque eu acreditava que se minha família não fosse tão pobre, eu não estaria vivendo afastada deles. Esses eram os meus pensamentos. Gente, eu comecei a namorar aos 14 anos, me casei aos 16 e isso aconteceu porque para mim formar um lar sempre foi um sonho muito especial. Eu imaginava ter uma família, por ter vivido uma infância marcada por mudanças constantes, sendo acolhida por diversas famílias diferentes. Então, essa experiência despertou em mim um desejo profundo de querer ter um lugar para chamar de meu, um lugar que fosse estável e cheio de amor. Além disso, gente, na igreja que eu frequentava e ainda frequento, havia uma orientação clara. Não se deveria namorar por mais de 2 anos, para evitar cair em pecado ou fornicação. Eu vou deixar aqui o significado de fornicação para aquelas pessoas que não sabem o significado. E eu, gente, obedecendo tanto a minha fé quanto o meu sonho, eu decidi casar aos 16 anos. Foi uma decisão que uniu o que eu acreditava com aquilo que eu mais desejava na vida, que era construir uma família e deixar para trás aquela sensação de estar vivendo de casa em casa. Para quem ainda não me conhece, gente, eu sou evangélica desde a minha infância. Eu comecei para a igreja com uma das famílias pela qual eu vivi, por volta ali dos 9 anos de idade. E por conta disso, eu tentei fazer todo o processo do meu casamento baseado nos meus princípios e valores que eu acreditava e que ainda eu acredito. Gente, como eu não me achava uma pessoa bonita e muito menos atraente, eu desenvolvi um ciúme extremamente doentio. Eu achava que a qualquer momento eu iria ser rejeitada e abandonada pela pessoa pela qual eu escolhi casar. Assim como eu interpretei que eu fui rejeitada e abandonada lá na minha infância pela minha família. E só na terapia eu fui entender que aquela atitude de minha mãe também foi uma atitude de amor. Gente, desde o início do meu relacionamento, nós já tínhamos discussões e desavenças que demonstravam características de que o nosso relacionamento poderia não dar certo, devido a comportamentos que, olhando hoje, eu percebo não serem adequados para uma relação saudável. Mas mesmo assim, eu não desisti de casar, fechei os olhos para algumas situações que hoje eu não me permitiria aceitar, mas na minha imaturidade de adolescente, eu casei sem nem mesmo saber o que era um casamento de verdade, apenas querendo um refúgio da vida que eu vivia para uma expectativa que foi criada apenas na minha cabeça. Naquela época, gente, eu apresentava todas as características de uma dependente emocional. Eu não me via sem aquela pessoa. Eu cheguei a acreditar que eu poderia morrer se essa pessoa me deixasse. Durante muito tempo, gente, eu vivi com esse sentimento. Eu não me achava uma pessoa atraente. Eu sentia que minha aparência não agradava e no fundo eu acreditava que eu não era boa o suficiente para ter aquela pessoa ao meu lado. E essa visão negativa de mim mesmo me acompanhou por anos e inevitavelmente eu acabei levando isso para outras áreas dos meus relacionamentos.
E aí minha baixa autoestima ela começou a se manifestar de várias maneiras. Eu era extremamente insegura, tinha muito medo de ser rejeitada, abandonada, e essa insegurança me fazia eu interpretar algumas situações de forma muito negativa. E naquele momento, minha autoestima, que já era baixa, parecia despencar ainda mais. Gente, eu tinha uma grande necessidade de aprovação dos outros, tinha muito medo de errar, de não ser suficiente. Além disso, eu me comparava constantemente com outras meninas da minha idade, sempre me colocando em desvantagem. No fundo, eu me isolava emocionalmente, tinha medo de demonstrar quem realmente eu era, por receio de não ser aceita, de ser criticada ou menosprezada. E tudo isso criou um ciclo difícil de se quebrar. E, por sua vez, isso fazia com que eu me sentisse ainda mais inadequada e diminuísse ainda mais a minha autoestima. E por conta disso, gente, eu comecei a cobrar atenção, carinho, presença e valorização dentro daquela relação. Mas quanto mais eu exigia essas coisas, mais eu era abandonada, mais eu era rejeitada, mais eu era ignorada. Ou seja, a crença que eu tinha de que eu não merecia algo melhor era confirmada a cada momento. O que nós chamamos na psicologia de profecia autorrealizadora. Eu me comportava inconscientemente de forma que não tinha como eu não ser rejeitada e abandonada. Por quê, gente? Se nem eu mesma me amava. Se eu mesma não me valorizava, quem mais iria fazer isso? Eu fui a primeira a me abandonar. Mas por quê, gente? Porque eu também não sabia fazer diferente. Porque eu não fui amada, eu não fui valorizada, eu não fui validada, eu não fui vista. Que amor iria ter alguém que foi jogada de casa em casa como se fosse um objeto? Minha mãe chegava na casa das pessoas e dizia: fica aí com ela por um tempo para lavar teus pratos, arrumar sua casa, só precisa dar comida mesmo. E assim foi, gente, por um longo período de minha vida. Gente, com o tempo eu percebi que enquanto eu não trabalhasse a minha autoestima e o meu amor próprio, eu não seria valorizada por ninguém. Foi um processo desafiador, mas eu comecei a reconhecer o meu valor, eu comecei a entender a origem das minhas inseguranças e principalmente a mudar a forma como eu via a mim mesma. Depois, gente, desse período, após 4 anos de casada, eu engravidei. Não foi algo programado, mas meu filho nasceu trazendo muita luz para minha vida. Porém, a dinâmica do relacionamento permaneceu a mesma. As brigas e os conflitos que já existiam apenas se intensificaram. E esse cenário persistiu por volta de 15 anos. Alguns anos após o nascimento de meu filho, eu desenvolvi crises de ansiedade, consequentemente ataques do pânico. Como, gente, eu não tinha condições financeiras para pagar um tratamento psicológico, eu comecei a buscar soluções por conta própria. Comprando livros de autoajuda, como eu vendia, Avon, eu usava todo o meu lucro para comprar esses livros, E foi assim que eu comecei a hipercompensar o meu vazio, as minhas frustrações, as minhas tristezas, as minhas rejeições e abandonos, com muito estudo, gente. Cheguei a fazer curso técnico de enfermagem, curso técnico em contabilidade, em cabeleireiro, até curso básico de inglês, acredite. Tudo isso para preencher aquele vazio que existia dentro de mim, para ocupar o meu tempo. Foram as estratégias que eu encontrei de enfrentar aquele momento que eu estava passando. Gente, em uma dessas leituras eu acabei me apaixonando por um livro de Augusto Cury que tinha o título de Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E foi ali que nasceu o primeiro desejo de cursar psicologia. Porém, como uma jovem pobre, cheia de problemas emocionais, tímida, que se achava horrível, que sofria calada situações de abuso, não sabia dizer não, e agora com um filho pequeno, queria cursar psicologia. Nossa, gente, parecia impossível imaginar essa possibilidade. Eu pensava o seguinte: psicologia não é para mim. Como alguém que não sabe resolver sua própria vida quer cursar psicologia? Esses eram os meus pensamentos, gente. Mas nesse percurso, durante esse período, eu acabei orando a Deus dia e noite para que Ele me ajudasse a sair daquele relacionamento complicado. Algumas pessoas da igreja que conheciam a minha situação de forma superficial
me dizia o seguinte, que eu precisava orar. Mas eu já tinha 15 anos orando. E aí eu me perguntava, como assim? Será que o problema está em mim? Se para a pessoa com quem eu me casei era tão normal a forma como nós nos relacionávamos, como assim eu tinha que orar além, mais do que 15 anos, para que Deus restaurasse o meu relacionamento? Gente, eu acreditava que aquela pessoa estava fazendo um favor em ficar comigo. Afinal, quem iria querer uma mulher sem uma boa aparência, pobre e agora com um filho nas costas? Esses eram, mais uma vez, os pensamentos que eu tinha sobre mim mesma. Gente, para mim a separação sempre foi a última opção, conforme os valores e as crenças que eu aprendi sobre família. No meu ponto de vista e baseado na minha fé, casamento aprovado por Deus é aquele onde existe amor, carinho, reciprocidade, respeito, além de felicidade para ambos. Gente, é necessário separar as situações, separar o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento tóxico. E tais relacionamento não se encaixa na definição que Deus quer para os seus filhos. Gente, houve um momento em minha vida em que eu senti uma raiva tão grande que naquele momento foi a minha melhor aliada. Eu disse para mim mesma, custe o que custar, eu vou buscar um tratamento psicológico. E foi a partir daí que minha vida começou a mudar. Foi exatamente aqui, quando eu iniciei o meu processo psicoterapêutico individual. E foi nesse espaço que eu consegui resgatar e ressignificar a minha história. Eu consegui resgatar o meu amor próprio, a minha autoestima, que estava no lixo. Eu comecei a tomar consciência de que muitas situações que eu vivi dentro daquele relacionamento não eram saudáveis. Durante a terapia, gente, eu cheguei a conversar com o meu ex sobre a possibilidade da gente fazermos uma terapia de casal. Houve uma tentativa, mas infelizmente não teve continuidade. Essa situação só me confirmou que não havia o mesmo desejo de mudança para o bem do relacionamento. Então, diante disso, e após 15 anos vivendo a mesma dinâmica repetitiva, sem mudança significativa, eu decidi seguir sozinha com o meu tratamento individual e recomeçar a minha vida. Gente, ressaltando que antes de eu procurar ajuda profissional, eu já tinha me separado e voltado por 2 vezes. Eu não conseguia viver longe daquela pessoa e todas as 2 vezes fui eu que pedi para voltar. E eu falo isso sem nenhuma vergonha de estar me expondo ou de estar sendo vulnerável, porque eu precisava passar por aquilo como forma de aprendizado, não romantizando aquele sofrimento, sabe? E aqui vai um recadinho para você que está em um relacionamento e já separou e voltou várias vezes, não se culpe por isso. Isso faz parte do processo, tá? Gente, na minha última separação, eu mudei de cidade, conheci o meu atual marido, pela qual eu já tenho 10 anos entre namoro e casamento. Comecei a trabalhar na área de enfermagem, minha vida começou a mudar, que até então não saía do mesmo ciclo. Não foi fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo, enfrentei muitas dificuldades, mas também tive muito apoio do meu marido, das minhas amigas. Várias vezes saí de um plantão de 24 horas direto para a faculdade, estudava durante a viagem, levando paciente para outros hospitais. Fiz provas em plantões durante a pandemia, no meu descanso. Foram tempos bastante difíceis, mas eu consegui chegar. E hoje eu descobri o meu verdadeiro propósito, que é contribuir para a vida de mulheres que desejam resgatar o seu amor próprio, a sua autoestima e o seu protagonismo em seus relacionamentos e na vida. A psicologia, gente, me ajudou a enxergar coisas que por 15 anos eu não conseguia enxergar. Foi ela que me permitiu entender o que eu aceitava e inaceitável, porque eu aceitava migalhas dentro daquela relação. Gente, não aceite menos do que o que você merece. Você merece o melhor. Gente, foi a terapia que me fez eu enxergar que o que eu estava vivendo no presente tinha raízes lá no passado. Foi a forma como eu interpretei toda aquela situação que eu me senti rejeitada e abandonada pela minha família lá na minha infância.
Gente, o meu relacionamento ele chegou ao fim porque não tinha condição alguma de dar continuidade. Eu escolhi não expor todos os detalhes sobre o que aconteceu, o que me levou a tomar essa decisão da separação para preservar a imagem da outra pessoa, tá, gente? Eu desejo que essa pessoa seja muito feliz, assim como eu estou sendo. Eu não tenho mágoas e nem ressentimentos de nada do que aconteceu. Gente, guardar mágoas e ressentimentos só prende você ao passado, sabe? É como carregar um peso desnecessário nas costas. Perdoar o outro e até você mesmo não é dizer que o que aconteceu foi certo, mas é libertar você dessa dor, dessa energia ruim. Quando a gente deixa isso ir embora, abre espaço para que coisas boas entrem em nossa vida. E é isso que eu desejo, que todo mundo encontre a sua paz e seja feliz, inclusive essa pessoa. Gente, a vida ela fica tão mais leve quando a gente decide soltar o que machuca e seguir em frente com o coração limpo, sabe? Gente, perante Deus e os valores que eu acredito, o meu relacionamento teve todos os motivos para chegar a uma separação. Mas eu quero te dizer algo importante. Existem relacionamentos que estão sendo desfeitos por coisas banais. Porque um gosta de uma coisa, o outro não gosta. Porque um quer trabalhar em tal função e o outro não quer. Por coisas que dão para se alinhar com o equilíbrio, gente, entre o que um quer e o que o outro não quer. Se o seu relacionamento não envolve traição repetitivas, violência física ou abusos, mas de repente está aí enfrentando desafios como falta de diálogo, dificuldade na comunicação ou a incapacidade de expressar seus pensamentos e sentimentos, esses casos não são motivos para desistir de uma relação, gente. Às vezes o problema está apenas em aprender a ouvir, a compreender o outro. E nesse caso, gente, existe sim restauração. É só buscar ajuda e alinhar alguns pontos, caso ambos tenham interesse e se comprometa com isso. Esse, gente, é o meu conselho para você. Se o seu relacionamento não há nada que cause dano à sua saúde física ou mental, não desistam por coisas banais. Família é algo precioso, é algo criado por Deus e não deve ser desfeito por coisas banais. Gente, eu não estou aqui defendendo que se permaneça em um relacionamento tóxico ou abusivo, onde sua saúde mental e física está sendo destruída, porque nem eu mesma fiquei. O nosso Deus, gente, é um Deus de amor e misericordioso. Ele jamais quer ver seus filhos doentes e muito menos sendo agredidos física e verbalmente. Gente, apesar do desconforto de falar em público, essa jornada tem sido um verdadeiro desafio para mim. Mais um que eu estou superando. A cada novo vídeo, a cada novo posicionamento, eu estou aqui obedecendo a um chamado de Deus. Não se trata apenas de mim ou do que me faz me sentir confortável ou não. Trata-se do meu propósito, do desejo sincero de ajudar você, de ajudar famílias a restaurar os seus lares. Esta é uma missão que vai além das minhas limitações. É uma forma de tocar vidas e transmitir a mensagem que ele me confiou para compartilhar ao mundo. Humildemente eu te peço, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, no grupo da família, compartilha também para alguém que de repente está passando por situações parecidas com a minha história e que de alguma forma eu possa estar ajudando essa pessoa. E lembrando, gente, que quando você também compartilha, você pode estar contribuindo na vida de alguém, você pode estar ajudando uma família, você pode estar ajudando uma pessoa a resgatar o seu amor próprio, a sua autoestima. Então, gente, vamos lá fazer essa contribuição para que juntos possamos crescer e levar essa mensagem ainda mais longe. Me conte aqui nos comentários se você já passou por situações parecidas. Eu vou adorar conhecer a tua história.